O chão de Brasília parece firme, mas debaixo do Planalto Central, algo que a maioria nunca imaginou está em movimento. Em 1986, um terremoto de magnitude 6,2 sacudiu o noroeste de Goiás, a menos de 500 quilômetros daqui. O Brasil não é uma zona sísmica famosa, mas isso não significa que esteja imune. Agora imagine, são 7 da manhã. Os funcionários públicos começam a chegar e o Lago Paranoá ainda reflete o céu azul. Então o solo treme. Primeiro suave, quase imperceptível. Depois com força. Uma magnitude 7,5 liberaria energia equivalente a 32 bombas atômicas explodindo ao mesmo tempo. As janelas do Palácio do Planalto explodem para dentro. O vidro vira projétil. As rampas de concreto da esplanada começam a se partir como biscoito. Na W3 Sul, prédios dos anos 60, construídos sem norma antissísmica, começam a oscilar. O solo argiloso do cerrado amplia as ondas sísmicas. O que seria tremor vira catástrofe. A Torre de TV de Brasília, uma estrutura de 218 metros de concreto e aço, não resiste ao forte tremor e desaba completamente. Enquanto isso, sob o Lago Paranoá, a pressão da água começa a agir sobre as falhas geológicas. Você sabia que Brasília foi construída sobre uma das maiores reservas de água subterrânea da América do Sul? Com o terremoto, essas cavidades entram em colapso. O chão pode literalmente afundar. No setor hospitalar norte, os geradores falham. Pacientes em UTI ficam sem energia. A ponte JK, ícone da modernidade brasiliense, sofre ruptura em sua fundação. Agora vem a revelação que poucos esperam. Brasília nunca teve um plano de evacuação sísmico. Nas cidades satélites, a situação é ainda mais grave. Ceilândia tem mais de 500 mil habitantes. Casas autoconstruídas, sem fundação adequada, desabam em cadeia como dominós. Um estudo da Universidade de Brasília aponta que 68% das edificações do DF foram construídas fora das normas estruturais. Profundidade preocupante, vou iluminar para ver o interior. A fissura se estende diagonalmente, risco de propagação. Preciso de uma avaliação mais detalhada. Voltamos ao centro.
O Congresso Nacional, suas duas cúpulas, resiste melhor do que se esperava. Isso porque o projeto de Oscar Niemeyer, por acidente histórico, usou técnicas que hoje são consideradas antissísmicas. Mas a Catedral de Brasília não tem a mesma sorte. Suas 16 colunas de concreto inclinadas cedem. O terremoto dura apenas 47 segundos, mas esses 47 segundos mudam tudo. O tremor cessa, o silêncio que vem depois é o mais assustador de todos. As réplicas começam, em eventos sísmicos desta magnitude, podem vir por semanas. Os sistemas de água tratada do DF entram em colapso. Adutoras rompem sob o solo. Sem água, sem luz, sem comunicação. O Distrito Federal mergulha em isolamento total. Agora pense, qual seria o local mais seguro de Brasília nesse cenário? Comente abaixo. Abra o caminho, o comboio precisa avançar! Cuidado com os destroços à esquerda! Empurre esse carro pro lado! Quase lá, continue empurrando! A EPTG está liberada, prossigam! Firma! As forças militares do Exército Brasileiro em Brasília tentam estabelecer controle, mas as vias estão bloqueadas. O Aeroporto Internacional de Brasília tem sua pista principal rachada ao meio. Helicópteros da Força Aérea são o único meio de entrada e saída da capital. Agora revelamos algo que poucos conhecem. Brasília está sob a Faixa Brasília, uma das mais antigas estruturas geológicas do planeta. Essa faixa tem falhas antigas que ainda acumulam tensão. Não estão mortas, apenas dormentes. De volta à superfície, incêndios começam a se alastrar pelo setor comercial sul. Sem pressão nas hidrantes, os bombeiros assistem impotentes. As chamas chegam ao Museu Nacional Onestino Guimarães. Décadas de acervo cultural em risco. O ruptura de padrão que ninguém imagina. A maior ameaça não é o terremoto, é o que vem depois. Doenças de veiculação hídrica, colapso do sistema de saúde, fome. São as verdadeiras fases do desastre. O INMR registra a queda de pressão atmosférica sobre o DF. Tempestade se forma sobre os escombros. A chuva sobre escombros cria novo risco. Deslizamentos. As encostas do Lago Sul entram em colapso. Já se passaram 6 horas desde o tremor. O número de desaparecidos ultrapassa 80 mil pessoas. Equipes de resgate internacionais da Argentina, Chile e México chegam pela manhã do dia seguinte. Mas há algo sob os escombros que os detectores não esperavam encontrar. Um abrigo subterrâneo nunca mapeado, construído durante a ditadura militar, com sobreviventes. Cão farejador achou algo. Uma porta de metal aqui. A luz está vindo de dentro. Vou abrir mais. Silhuetas. Tem gente viva aí dentro. Estamos aqui para ajudar. Aguentem firme. É aqui que a história toma uma virada que nenhum simulador sísmico previu. Os documentos guardados nesse abrigo revelam: simulações sísmicas foram feitas para Brasília em 1974 e nunca divulgadas. Isso significa que o risco era conhecido e a cidade foi construída assim mesmo. Voltamos à superfície. É o segundo dia. A cidade que simbolizava o futuro do Brasil agora é zona de guerra. Geólogos do Serviço Geológico do Brasil confirmam: o epicentro foi a apenas 12 quilômetros de profundidade. Quanto mais raso o epicentro, mais devastador o impacto superficial. Essa profundidade é considerada crítica. O Palácio da Alvorada, residência presidencial, sofreu colapso parcial de sua ala de serviços. As colunas da Alvorada, curiosamente, funcionaram como amortecedores sísmicos naturais por sua geometria. Enquanto isso, no Gama e em Santa Maria, o colapso das redes de esgoto causa contaminação do lençol freático.
A crise de saúde pública começa a superar a crise estrutural em termos de vítimas. É agora que os dados reais de terremotos históricos no Brasil se tornam perturbadores. Desde 1900, o Brasil registrou mais de 3.000 terremotos, a maioria ignorada pela população. O maior terremoto já registrado no Brasil atingiu 7,0 de magnitude em 1955, no Mato Grosso. E se aquele evento tivesse acontecido onde hoje está Brasília, a história do país seria completamente diferente. 3 dias após o terremoto, a ONU declara Brasília Zona de Desastre Humanitário Internacional. Mais de 2 milhões de pessoas deixaram o DF em menos de 72 horas, o maior êxodo urbano da história brasileira. As cidades do entorno colapsam sob o peso dos refugiados: Goiânia, Anápolis, Unai. Esses veios anômalos na faixa Brasília indicam atividade tectônica atípica. Se isso for confirmado, teremos que reavaliar todo o modelo geológico da região. Agora a pergunta que todo geólogo faz: um evento desse porte poderia de fato acontecer em Brasília? A resposta é sim. A probabilidade é baixa, mas não é zero. O que diferencia países que sobrevivem a terremotos dos que colapsam não é a magnitude, é a preparação. O Japão constrói edifícios que dançam com o terremoto. O Brasil ainda debate se precisa de norma antissísmica. Uma semana após o terremoto, o Congresso Nacional começa a funcionar de forma emergencial em Goiânia. A questão que divide especialistas: reconstruir Brasília no mesmo local ou transferir definitivamente a capital? Mas há quem argumente que Brasília sempre foi uma cidade construída contra a natureza e que isso tem um preço. 2 meses depois, as equipes de resgate encontram o último sobrevivente nos escombros, 61 dias após o tremor. 61 dias, um recorde mundial de sobrevivência em colapso estrutural. Como foi possível? A resposta está na própria arquitetura brutalista de Brasília. As lajes pesadas criaram câmaras de ar que sustentaram vidas. Brasília, a cidade que o mundo chamava de utopia, revelou ser, ao mesmo tempo, sua maior força e sua maior fraqueza. 6 meses depois, o cerrado começa a rebrotar entre os escombros. A natureza não espera. Arquitetos e engenheiros de todo o mundo chegam não só para reconstruir, mas para aprender. O que eles descobrem muda o código de construção de 14 países. Brasília se torna case de resistência inadvertida. 1 ano depois, a reconstrução do Congresso Nacional é transmitida ao vivo para todo o Brasil. Mas 400.000 pessoas nunca voltam. Criam suas vidas nas cidades onde chegaram como refugiados. Brasília nunca mais é a mesma. E talvez, pela primeira vez, seja mais honesta consigo mesma. Hoje, na vida real, Brasília não tem plano de contingência sísmico aprovado. Isso é um fato. O Brasil tem capacidade técnica e científica para se preparar. A questão é se terá vontade política. A faixa Brasília continua acumulando tensão, lentamente, silenciosamente, como sempre fez. A pergunta não é se um grande terremoto vai acontecer no Brasil Central. A pergunta é quando. E quando acontecer, a diferença entre catástrofe e tragédia vai depender do que fazemos hoje. Brasília sobreviveu à ditadura, à corrupção, às crises políticas, mas contra a geologia não há votação nem decreto. Toda cidade tem uma vulnerabilidade que ela prefere não ver. A de Brasília está a 12 quilômetros abaixo dos seus pés. O cerrado ao redor de Brasília registra microtremores toda semana. A terra fala, poucos escutam. Essa é a história que Brasília ainda não viveu, mas que a ciência diz que um dia ela vai ter que contar. Às vezes eu penso no que aconteceria se tudo mudasse de repente. A vida pode ser imprevisível, a gente tem que estar preparado. Você acha que a gente tá? Eu espero que sim. Se você mora no Distrito Federal, você precisa saber o que fazer nos primeiros 60 segundos de um terremoto. No próximo vídeo, vamos a Salvador. E se um meteoro caísse na Baía de Todos os Santos?